Meu objetivo com esse vídeo não é dificultar a sua vinda para a América. Pelo contrário, o objetivo desse vídeo é orientá-lo a fim de que a sua vinda seja muito bem facilitada e seja uma vinda de sucesso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Ed Queiroz e estou novamente com um vídeo de muita qualidade para entregar a você a fim de te orientar, de te auxiliar e de te ajudar nesse seu grande momento que é a sua vinda para a América. Então vamos lá, eu quero nesta ocasião tratar do seguinte assunto. Você tem bem definido o porquê você quer vir para a América? Essa será a nossa temática desta ocasião. Se é um assunto do seu interesse, deixa seu like, faça seus comentários se assim for necessário e também divulgue. Se você não é inscrito, se inscreva a fim de você receber vídeos como esse. Então vamos ao conteúdo dessa ocasião. Você precisa saber com clareza o porquê você vai deixar o seu país para vir para a América. Por que isso é relevante? Porque a partir do momento que você tem estas informações bem claras dentro de você, você vai tomar medidas que muito vai facilitar e auxiliar você e até mesmo encurtar caminhos. Então, por que todas estas informações são valiosas? Eu fiz aqui todo um apanhado em um manuscrito a fim de não deixar passar nada. Então, por que esta clareza, essa nitidez de consciência é importante para você? Primeiro, para proporcionar o melhor resultado em menos tempo. Acredito que é muito ruim você se dedicar a alguma coisa, gastando muito tempo e no final o resultado ser pequeno. Então, meu primeiro objetivo aqui é proporcionar você, através dessas orientações, um excelente resultado em pouco tempo. Por que isso é importante? Para te proporcionar o melhor resultado em menos tempo. Isso é importante para te levar ao sucesso por um caminho mais fácil, mais rápido e mais bem sucedido. Então, a partir do momento que você se prepara, o seu resultado é maior e melhor. Então, com essa clareza de pensamento, você certamente será bem sucedido. Em segundo lugar, quando você não tem bem definido o motivo pelo qual você vai vir, você comete vários erros. E eu quero aqui pautar cada um deles dentro da minha experiência, dentro da minha avaliação e também dentro daquilo que venho ouvindo das pessoas com quem tenho tido a oportunidade de conversar sobre esse assunto. Primeiro erro, você vai tentar de qualquer maneira. Todas as vezes que nós tentamos fazer alguma coisa de qualquer maneira, o resultado nem sempre é bem sucedido. Nós cometemos vários erros. Erros até prematuros, erros até infantis, porque nós não estávamos preparados. Foi feito de qualquer forma, de qualquer maneira, sem qualquer consciência, sem qualquer preparo e, mais do que isso, sem qualquer direção. Você simplesmente fez. Então, o primeiro erro que a maioria das pessoas cometem é tentar um grande projeto de vida sem estar preparado, sem planejamento, sem elaboração. Então, esse é o primeiro erro que muitos vêm cometendo, e não são poucos. Todo esse manuscrito e o vídeo desta ocasião, ele é pautado em cima da minha experiência e de experiência de várias pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar ao longo de 2 anos. Em um motivo bem definido, você vai cometer vários erros, e eu quero aqui classificá-los dentro da minha experiência, dentro da experiência de pessoas com quem eu convivi ao longo desses 2 anos. O primeiro erro deles nessa lista
de vários erros. O primeiro erro é você vai tentar de qualquer maneira. Isso é muito comum no dia a dia, que nós percebermos não dar certo a vinda das pessoas para esse país porque tentaram de qualquer maneira. Normalmente, na nossa vida, tudo aquilo que nós tentamos de qualquer maneira, geralmente o resultado é um resultado ruim, porque não houve um planejamento. Nada nessa vida se pode executar com segurança sem planejamento. Aliás, até mesmo aquilo que nós planejamos, aquilo que nós elaboramos com perícia, existe a probabilidade de ter erros. Agora imagina aquilo que você tenta de qualquer maneira. A probabilidade de erro é ainda muito maior. Então este é o primeiro erro que muita gente vem cometendo. Vir para a América sem nenhum planejamento. Vem de qualquer maneira, sem nenhum preparo. Então esse é o primeiro erro. O segundo erro que também muitos cometem por não planejar, vendem o que tem aí no Brasil para tentar no que não está preparado. A pessoa não está preparada de ficar longe da família, não está preparada para viver isolada, não está preparada para a temperatura, para o frio, para o clima, não está preparada para o tipo de trabalho, não está preparada em viver numa cultura diferente, onde as leis são diferentes. Então esse é o segundo erro que muita gente comete. Elas tentam viver uma nova vida onde elas não se prepararam para aquilo. A probabilidade, de novo, de erros, de não ter sucesso é muito grande, porque não houve uma preparação, não houve uma conscientização, o psicológico, o emocional e até mesmo o espiritual da pessoa não está preparada. Então, se ela não está preparada, a probabilidade de erro e levar ao fracasso é muito grande. Então, esse é o segundo erro que nós podemos listar aqui dentro desse assunto. O terceiro erro, na minha consciência, não é diferente do segundo, mas tem uma pequena mudança. Muitas pessoas sabem que nem sabe se vai dar certo e se vai conseguir o visto, elas já começam a vender as coisas. Ou seja, ela toma uma medida de colocar o pé à frente do passo. Ela começa a desfazer de coisas, e eu estou falando disso que recentemente eu conversei com uma pessoa que fez isso. Ela vendeu várias coisas na convicção de que daria tudo certo, e depois foi negado o visto. Foi negado pela primeira, foi negado pela segunda, e ela ficou sem a possibilidade de vir e sem os bens dos quais ela desfez, que depois também não conseguiu reavê-los com o mesmo valor que foi vendido, porque na pressa vendeu até mais barato. Então esse é um erro que muita gente comete. Fica atento você. Esse erro é cometido por pessoas que não estão preparadas. Elas não se prepararam para aquilo. Elas estão fazendo de qualquer forma. Então elas cometem erros ainda maior. Um quarto erro, que também de grande incidência de acontecimento, por não ter se preparado, tira o visto. Tira qualquer visto, melhor dizendo. E só depois que chega aqui é que descobre que poderia ter sido muito mais beneficiado com outro tipo de visto. Esta é uma das, talvez, maiores incidências de erros aqui. Muitos, na preocupação de vir logo e na desinformação, tira o primeiro visto mais fácil, na maioria das vezes, o de turismo. E quando chegam aqui, descobrem que poderia ter tirado outros vistos e que também seria possível e teria uma qualidade de vida que muito maior, facilitaria todo o processo da vida aqui no país. Então esse é um erro que muitas outras pessoas, muita gente, esse talvez seja o índice maior de erro
é esse item de número 4 aqui, é tirar um visto qualquer na pressa. Então fique atento você aí para você não cometer esse erro. O quinto erro, por não estar preparado, o visto é negado. Muita gente não sabe como será a entrevista, não sabe o que tem que responder, não sabe, não tem a mínima noção do que será perguntado, não tem vínculo, presta atenção nessa palavra, não tem vínculo no seu país e corre para tirar o visto. Sabe o que acontece? Muita gente é negado. Por quê? Ela não teve preparo, ela não se programou, ela não se calçou do que vai responder, da fórmula que você poderá trazer uma resposta gerando vínculos no seu país, porque todo visto ele tem um objetivo, trazer você para uma função, para um propósito, para um objetivo. Se o seu e a maioria vai por esse caminho, que é o do turismo, esse visto é dado a você, na esmagadora maioria das vezes, a partir de um vínculo que você tem no seu país. O que seria esse vínculo? A certeza de que eles vão te dar um visto sabendo que você vai vir e voltar. Porque você tem alguma coisa que te prende, vínculo é o que te prende. Então muitos não têm consciência disso. O que fazem? Vão tirar o visto sem nenhum preparo. Nas primeiras perguntas, às vezes uma, duas perguntas, você já é negado. Porque fica muito bem clara essa evidência de que você não tem nenhum destes vínculos, ou não tem vínculo, não tem preparo. E a maioria das pessoas que são negadas nesse visto, elas cometem um erro na sequência. Elas vão, tentam e, por não estar preparado, é negado. O que elas fazem? Elas cometem um erro ainda maior. Elas decidem vir pela fronteira e muitos pagam com a vida. É muito comum a gente ver na televisão, nas mídias de modo geral, ouvirmos falar de morte de pessoas que estavam sendo atravessadas pela fronteira. Então você percebe que existem muitos erros dos quais você podem, estando atento, não cometê-los. Um sexto erro que muitos cometem: vem pela fronteira e entra no país muito endividado. Hoje eles estão cobrando aí, os coiotes estão cobrando entre 25 a 35 mil dólares por pessoa para trazer para dentro do país. Eu não sei se você tem noção, mas isso é muito dinheiro. Para você ganhar esse dinheiro aqui, você tem que se submeter a qualquer serviço, a qualquer preço, para poder pagar a sua dívida. E na maioria das vezes, você tem datas determinadas para poder fazer os pagamentos. E quando não são feitos os pagamentos, existem inclusive ameaças de morte para os seus familiares. Então você percebe o tamanho do erro cometido por falta de um preparo. Um sétimo erro que acredito que muitos também cometem, e eu vejo isso muito claramente no dia a dia conversando com muitos, é vir despreparado financeiramente. Muita gente vem sem nenhum preparo e se depara com uma realidade muito diferente do que poderiam imaginar. Só para começo de conversa, quando você chegar no aeroporto, você, para ir até o seu local de destino, você vai de que forma? Você precisa de dinheiro, seja um Uber, seja um táxi, seja um ônibus, se é que tem, se é um trem, também não sei se tem, se é um metrô, seja lá qual for a situação. Você precisa de dinheiro.
Depois você vai morar aonde? Você também precisa de dinheiro. E normalmente, é quase que uma regra, quase 100% das pessoas que chegam aqui como imigrantes, vindo do Brasil, elas vão ter que ficar na casa de um brasileiro. Alugar um quarto, alugar uma casa. E é uma regra. Você tem que dar 2 meses. Muito raramente você paga o primeiro mês, mas normalmente são 2 meses. Você paga o mês e um depósito. É como se você pagasse o mês de entrada e o mês seguinte. Então você tem que pagar 2 meses. E no baixo, eu vou jogar por baixo aqui a média de aluguéis aqui onde eu estou, no estado de Massachusetts, no ano de 2021, janeiro de 2021. A média de quartos é entre 700 a 900. Um quarto. 700 a 900 dólares. Então você precisa, no mínimo, 1.500 dólares. 1.600 dólares. Então por aí você percebe a necessidade que você tem de estar consciente de vir preparado financeiramente. De onde você vai tirar dinheiro se você não vir preparado para se manter até você conseguir um trabalho? Você precisa trazer dinheiro. Você tem que colocar isso na sua mente. Recentemente, também conversando com uma pessoa, encontrei ela num profundo desespero onde não tinha o que comer. Eu vou te falar algo que vocês podem achar exagerado, mas não é. Existe fome na América para pessoas que vêm de qualquer forma. Tem pessoas passando necessidades de alimentos por não se preparar, por não se conscientizar de que estão saindo da sua zona de conforto, indo para um lugar onde elas não têm controle de nada, onde ela não tem acesso, onde ela não tem amizade, onde ela não tem familiar, onde ela não tem a quem recorrer. Por isso é importante você se conscientizar da necessidade de trazer dinheiro. E eu ainda poderia falar de muitas outras coisas. Eu poderia falar de necessidades que você vai ter urgentes aqui: alimentação, roupas, né, para período de frio, carro para se locomover, toda uma estrutura de uma casa, coisas do dia a dia que você precisa, né? Um plano telefônico, às vezes comprar um aparelho telefônico. Então são várias questões das quais envolve recurso. Então você precisa estar bem ciente disso. Você consegue perceber a necessidade de estar preparado para esse grande passo na sua vida? Um outro erro aqui, muito comum, e infelizmente tem destruído muitos, tem feito muitos voltarem para os seus países de origem. O oitavo erro é vir sem foco. É uma pessoa sem objetivo. Muitos dizem, no que eu já conversei também, elas dizem, o que eu quero é mesmo sair do Brasil, pois aqui no Brasil está muito difícil. Tudo bem, até acredito que seja verdade que esteja difícil no Brasil. Mas o fato de estar difícil no Brasil não dá a você a garantia de que ao chegar aqui, de qualquer forma, você vai ter uma vida melhor do que a que você estava tendo aí. Aliás, existe uma grande probabilidade da sua vinda despreparada fazer com que você tenha uma vida ainda pior do que a que você estava tendo aí. Uma coisa é passar dificuldade na minha pátria, onde eu tenho família, onde eu tenho amigos, onde eu conheço todos os meios dos quais eu posso me recorrer. Uma outra é você passar necessidade num lugar onde você não conhece ninguém, aonde tudo é diferente do que você está acostumado, aonde todo o sistema não é de acordo com o que você está acostumado.
Você, na necessidade, vai recorrer a quem? A quem que você vai pedir ajuda? Você vai buscar recursos aonde? Com quem? Quem que vai estender as suas mãos? Eu vou falar uma outra coisa que eu já fui criticado por falá-la, mas eu vou repetir. Eu não estou preocupado. Os brasileiros que vivem aqui na América, na maioria dos casos, não vão te ajudar. Na maioria dos casos, elas vão explorar você. Claro que tudo tem as suas exceções. Tem muita gente boa, tem muitos brasileiros bons, tem muitas pessoas boníssimas até. Mas existe uma grande probabilidade de você chegar aqui e de você ser muito explorado, recebendo um salário menor, trabalhando muito porque você precisa, sem poder contar com ajudas. Então, fique atento, o despreparo pode trazer um grande prejuízo para você. Um outro grande erro que muitos têm cometido é não ter as suas metas definidas. Quando chegam aqui, elas vivem de qualquer forma, tudo que pegam gasta, tudo que ganham consome, e o tempo passa e essa pessoa continua do mesmo jeito ou pior de que quando chegou. Você pode não ter claro na sua consciência, mas você está vindo para o país que é mais consumista do planeta. Quando você chegar aqui, essa cultura do consumismo, se você não tiver um foco estabelecido, essa cultura do consumismo, ela vai te alcançar. Você vai querer trocar de carro sempre, você vai querer comprar todas as roupas de marcas que você teve vontade de ter, celulares, aparelhos e por aí vai. O tempo passa, a vida continua e sabe o que acontece? Você não tem resultado, você veio para ter uma vida boa e você acaba tendo uma vida de escravidão. Por quê? Porque você não tem metas definidas na sua vida. Se você quer ficar aqui, estabeleça metas, se profissionalize, monta a sua estrutura de vida, depois você desfruta. Não queira fazer tudo agora antes de você estar preparado. Então esse é um erro que muitas pessoas cometem. Aqui nesse país, com força, com foco e com fé, você pode conquistar qualquer sonho que você tenha. Mas também nesse país, sem força, sem foco e sem fé, você pode, assim como o povo da Bíblia, você pode andar por 40 anos dando volta no deserto ou até mais e terminar seus dias no esquecimento. Então fique atento aí. Queridos, aprenda uma grande lição para suas vidas. Tudo na vida tem um tempo determinado. Tudo na vida tem um tempo certo. Então, tudo que nasce e cresce rapidamente é anomalia, não é normal. Então, se tudo tem um tempo, se prepare. Nesse tempo que você tem, nesse tempo que você está preparado, nesse tempo que você está se programando para vir, se prepare. Se prepare de todas as formas, de toda maneira. E com isso você vai poder desfrutar de uma qualidade de vida maior que você não vai viver sofrendo, você vai viver uma vida melhor. Trabalhe seu projeto, programa cada etapa, vai um ponto de cada vez, tira o seu passaporte se você não tem, se informe de procedimentos para você tirar o visto. Conseguiu tirar o visto? Programe a sua vinda com recursos, prepara para onde você vai vir, levanta um dinheiro e vem muito consciente. Daí você pode entrar em grupos
né, do WhatsApp, do Facebook. Você pode criar alguns vínculos de relacionamentos aqui antes de chegar, descobrir coisas, preços de aluguéis, locais bons para você vir, qualidade de vida. Você pode se programar em todos os sentidos, se você assim se propor no seu coração. Querido, esse meu objetivo não é, como eu já disse anteriormente, dificultar a sua vinda, mas é conscientizar você da necessidade de você estar preparado. Por isso, eu gastei tempo elaborando esse roteiro. Eu gastei tempo para a gravação desse vídeo, para postagem, para edição, tudo com o objetivo de facilitar a sua vida nos erros que, infelizmente, alguns desses aqui que listei foram erros que cometi. Mas não é pelo fato de eu ter errado que você precisa errar. Você pode vir sem nenhum desses erros cometidos e de outros que outras pessoas cometeram. Então, por isso, a minha dica é que você se prepare, ok? Então, fica aqui um forte abraço do Ed Queiroz. Até uma próxima oportunidade, se Papai do Céu assim nos preparar. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.